Oi, quarto ano, tudo bem? Agora eu vou apresentar a revisão da avaliação 2, né, para vocês, mais ou menos o esperado nas perguntas abertas e a alternativa correta nas perguntas fechadas, né? E aí, boas férias para vocês, bom descanso, até a próxima, a nossa volta dessas férias e tomara que sejam presenciais, né? Vamos ver. Vamos lá. Primeira pergunta, né? Estudando a avaliação psicopedagógica, chega-se à conclusão de que os problemas de aprendizagem são estudados a partir da interlocução entre estruturas cognitivas, afetivas, simbólicas, histórico-culturais da criança ou do adolescente que busca tal avaliação. Diante disso, leia com atenção as afirmações a seguir e assinale a alternativa incorreta. Então, é para considerar qual que é a incorreta, né? No início da história de avaliação de problemas de aprendizagem, o objetivo principal desse processo era a busca da perfeição da espécie humana. Lá atrás, nas aulas presenciais, quando eu apresentei, vocês lembram? Já tinha também os slides para vocês estudarem, né? Tá bem facinho essa pergunta. Era exatamente que as críticas, né, que a Oliveira e os contribuintes dos livros de diagnóstico, de avaliação, psicopedagógica, colocam é justamente de que na história, no começo da avaliação psicopedagógica, ela era muito voltada para essa busca de uma perfeição, de qual que é o ideal do ser humano e quem que está atingindo esse ideal e quem não está, né? Então, é até bem criticado isso. Depois a B, né? Ainda no início de tal história, a avaliação pautava-se na busca da identificação de déficits e a partir deste elaborar o plano de intervenção na busca de suprir o mesmo, né? Então, no início da avaliação, a busca era de déficit, da identificação de déficit. A partir disso, né, destaca-se o quanto que esse plano de intervenção era organizado para isso, né? Isso também, né? Ele tinha essa busca de, então, qual que é o problema, qual que é o não aprender, né, qual que é mas na verdade muitas vezes vinculado a deficiências, né, déficits, e a partir disso elaborar intervenção, né, de como que ela ia ser feita. Então essa também está correta, né. Nos anos 50, iniciou-se a busca da interlocução entre psicologia, psicanálise e pedagogia na compreensão dos problemas de aprendizagem da criança, né? Então, isso naquele primeiro capítulozinho também que a gente estudou, a Oliveira destaca, né? O quanto que no começo dos anos 50, né, é que começou essa busca de interlocução entre psicologia, psicanálise e pedagogia, né? E a começar a entender o indivíduo como um todo, né, e não só em fatores de qual que é a perfeição, qual que é o ideal e que ele tem que atingir, né? Então também tá certa. A D. E aí a D, né? Atualmente o modelo mais estudado de avaliação psicopedagógica é baseado no referencial epistemológico de Piaget. Tal modelo é baseado na busca de identificar problemas de aprendizagem a partir do acesso aos processos de desenvolvimento cognitivo, afetivo e emocional do sujeito. Então, a base que a gente usou, né, desses 3 livros que eu uso, Avaliação Psicopedagógica da Criança, 0 a 6 anos, 7 a 11, do adolescente, eles são muito basados no Piaget, na epistemologia genética do Piaget, né, e o quanto que essa contribuição, tem Luria também, né, mas o quanto que essa contribuição de compreender o processo de desenvolvimento cognitivo e afetivo emocional é que contribui para essa avaliação e aí a identificação de onde surgem esses problemas de aprendizagem, né? E aí a gente entra também, eles entram também, os autores, né? Tem os psicanalistas, eles entram em outras teorias também, né? Mas a base principal é a epistemologia genética do Piaget, né? O processo do desenvolvimento propriamente. E aí, né? A avaliação psicopedagógica tomou o ganho em estrutura ideal quando passou a explicar o problema de aprendizagem através das causas orgânicas, biológicas.
Fácil, hein, gente? Não, né? É justamente o contrário, é justamente isso que eu espero que ao longo dessa disciplina tenha ficado claro para vocês. A gente depois vai ter das férias um fechamento, né? E até problemas de aprendizagens específicos que aparecem tantos. Nós vamos estudar o laudo de diagnóstico psicopedagógico, como elaborar, tá? É isso que a gente vai estudar na volta das férias. Mas colocar que a explicação do problema de aprendizagem na avaliação psicopedagógica é a partir de causas orgânicas? Não, né? Essa não é a intenção. Ela tem que ter uma compreensão sobre a forma de funcionamento biológico do ser humano, se tem alguma questão em relação a isso, né? Mas o fator principal é em relação ao processo de desenvolvimento, né? E aí é que se vai entender o que acontece dentro da história do sujeito e qual foi a quebra dentro dessa história que não contribuiu, que desencadeou os problemas de aprendizagem propriamente, tá? Então, era para assinalar a alternativa E, tá? A pergunta 2, né? Então, são aquelas duas frases, né? Foi bem fácil essa também, né, gente? Segundo Oliveira, a avaliação psicopedagógica da criança de 0 a 6 anos deve pautar-se na brincadeira e no desenho, né? Atividade livre e mais esperada da criança, né? De 0 a 6 anos. Leia com atenção as afirmações a seguir. 1. O desenvolvimento cognitivo da criança de 0 a 6 anos é pautado no pensamento hipotético dedutivo. O nível de desenvolvimento cognitivo e afetivo emocional dessa faixa etária baseia-se nesse tipo de pensamento. Olha, gente, se alguém colocou a alternativa que fala que essa primeira afirmação é verdadeira, eu vou dar -meio. É brincadeira, lógico. Mas assim, a gente já discute isso há muito tempo, né? O pensamento hipotético dedutivo de uma criança de 0 a 6 anos? Não, pronto. Essa afirmação é falsa, ela não é verdadeira. Ou seja, o modo de como a criança dessa faixa etária representa o conhecimento na brincadeira ou desenho são pautados no modelo de pensamento revelador dos seus processos mentais, ou seja, a partir do desenho e da brincadeira que ela revela os processos mentais, ok? E a partir disso, sua forma de sentir e pensar são as como o sujeito se organiza frente à realidade, como constrói sua história de vida e como essas são expostas no desenho e na brincadeira. Então, o desenho, isso está de acordo com a apresentação do Oliveira, na apresentação da pergunta, né? A avaliação psicopedagógica de 0 a 6 anos deve ser pautada em brincadeira e desenho, né? Então, a realidade da criança, a forma como ela organiza a realidade dela, a vida dela, a si mesma, é exposta a partir de desenho e brincadeira. Então, a afirmação 2 é correta, né? Diante de tais afirmativas, assinale a alternativa correta, valendo 1 ponto, né, gente? Porque são duas afirmações, a interlocução entre as duas, então mais do que um teste simples, eu sempre coloco como valendo 1 ponto, né? As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras? Não, já elimina. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não justifica a correta da 1? Não, já elimina também. A asserção é uma proposta verdadeira? Também não, então já elimina também. A asserção 1 é uma proposição falsa e a 2 é uma proposição verdadeira, né? É o que eu tô falando desde que eu tô lendo o exercício. E as asserções 1 e 2 são proposições falsas. Não, a 2 é verdadeira. Então, a alternativa para ser assinalada é a D. Fácil, 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 hein, gente? Vamos lá. O psicólogo Gabriel recebeu o adolescente Vitor Hugo, de 16 anos, para avaliação psicopedagógica. O pai de Vitor Hugo foi à busca desse atendimento devido à grande dificuldade de aprendizagem apresentada no início de escolarização do ensino médio. Vitor Hugo declara ter maior dificuldade nas disciplinas de história, português e matemática. Na primeira sessão, ele disse: quando eu digo que tenho dificuldade só em matemática e não em física, meu pai diz que eu estou errado, que não tem como ter dificuldade só em um, que um depende do outro. Para o meu pai, se você tem dificuldade em matemática, então você também tem em física. Mas não é assim.
No semestre passado, eu fiquei com média 6,5 em matemática e 6 em física. Aí dá para ver que eu estou melhor em matemática do que em física, né? Agora ele vem com essa chatice de avaliação para eu recuperar minhas notas e me preparar para o vestibular. Mas eu nem estou no terceiro ano, né? Não precisa fazer estudos para o vestibular agora, 2 anos antes, né? Diante da fala do paciente, é possível observar dificuldade de compreensão de proposição do pai. Isto pode levantar dados para avaliação psicopedagógica. Discuta de forma direta a possibilidade de dificuldade do sujeito mediante a fala apresentada e o que se espera de habilidade cognitiva na adolescência. Vale de 0 a 2. Gente, isso é um caso simples, não dá para ter um monte de detalhes, então até nem dei um modelinho ideal de resposta, tá? Eu vou falar agora, mas eu vou considerar todas as explicações plausíveis com que a gente estudou sobre as proposições, né? Então, a primeira coisa em questão desse Vitor Hugo, ele não entende uma coisa que o pai está dizendo, que a física ela é correlacionada com a matemática. Os físicos que não me escutem, porque eles vão dizer que não. Mas pensando no critério, na verdade, do ensino médio, né, de conhecer a lógica, né, para chegar a uma conclusão sobre um objeto do conhecimento. Então, na física, quantos cálculos precisam ser feitos, né, para chegar à conclusão de um problema que é colocado. Então, essa afirmação do Vitor Hugo de que não, ele está bem em matemática, primeiro, ela já não diz com o que ele fala anteriormente, que ele tem dificuldade em matemática, em história e em português, né? Então, ele coloca que ele tem dificuldade com essas 3 disciplinas, né? Mas o quanto que ele não reconhece que a matemática está diretamente ligada à física também, né? E então, o que ele precisa dominar minimamente dos 4 operações ou das hipóteses, das fórmulas que existem dentro da física e da matemática, elas estão diretamente relacionadas. Então, assim, o que mais do que o que eu quero sobre isso, né? Mais do que discutir, mas a outra questão que ele coloca, que o pai fala, vamos estudar agora e se preparar porque tem vestibular no final do ensino médio, né? Isso é o mínimo dessa discussão que ele coloca. Por quê? De fato, 6, 6,5, às vezes a pessoa tem mais habilidades, embora ele já apresente que história e português ele também não vai bem, né? Mas ainda assim, se ele apresentar dificuldades em exatas, ele pode ter um perfil de quem tem mais interesse por humanas, né? Por outra área de conhecimento. Então, tudo bem, até que nisso a discussão do Vitor Hugo de que pode ser que não é o momento dele estar fazendo avaliação psicopedagógica e revisão de disciplinas para poder prestar o vestibular e tudo mais, é uma visão dele e isso não precisa ser discutido dentro dessa avaliação psicopedagógica. O que eu espero que tenha nessa discussão é o quanto que o Vitor Hugo não percebe a interlocução entre essas 2 formas de cálculos, essas duas disciplinas dentro de um mesmo âmbito que é da exatas, né? E o quanto que uma está correlacionada com a outra, pelo menos nas formas de resolver o problema de física, ele precisa ter um domínio básico de matemática, né? Então, o quanto que isso eu espero que seja discutido, tá? A outra questão que ele coloca também, né, é o quanto que a habilidade, a aprendizagem durante a adolescência, que aí eu falei que não precisa ser o mais discutido, mas que vocês podem discutir também, né, é que
essa questão do tempo, né? Então ele tá no primeiro colegial, né? Parece que no fim do primeiro colegial, com 16 anos, 15, né? Que se faz, mas ele pode ser do segundo semestre, enfim. Isso não é. Falta 2 anos para o vestibular e ele tá dando relato do primeiro semestre, né? Então ele está no primeiro ano do ensino médio. E ele achar que o terceiro ano do ensino médio, onde ele vai prestar o vestibular, está muito longe do que ele, né, pretende, então ele vai estudar para o vestibular quando, né? Essa não é um tema principal da avaliação psicopedagógica, né? Mas é uma coisa para contribuir, para pensar que se pode contribuir ao longo dessa coleta de dados para a reflexão, o pensamento reflexivo sobre esse tempo em que ele está, em que momento ele está e o que ele produzindo agora pode surtir efeitos daqui 2 anos no vestibular propriamente, que é o tema, né? O quanto vocês podem discutir também, outro tema, né? O quanto que eu coloquei um pouquinho, o quanto que essa pega do pai de que ele não está bem em física e em matemática, então ele tem dificuldade, então ele tem problemas de aprendizagem, né? Então essa discussão que eu coloquei antes. No entanto, ele relata também que ele declara que para ele pelo menos, ele tem dificuldade nas disciplinas de história e português, além da de matemática, né? Por que ele acha isso, né? Então, se é colocado o quanto que dentro dessa avaliação pode-se pensar através de jogos ou através de desenho, né? De várias ferramentas de poder buscar contribuir com essa compreensão dele, de qual é a visão dele, qual é o interesse dele ao longo da vida. Porque se ele tem uma nota de média, né, mediana, bem mediana, 6, 6,5 em exatas, mas ele também apresenta, segundo ele, dificuldades em história e português, em humanas. Então, como que pode, dentro dessa avaliação, tentar ajudar o Vitor Hugo a se organizar, utilizando das proposições, para entender quem sou eu, que olhar que eu tenho para o mundo, né? O que eu gosto, o que eu não gosto. Então, talvez discutir o que eu me identifico, o que eu não me identifico. Quando eu me identifico com uma coisa, como que eu me aprofundo sobre ela. Porque pelas frases dele, ele coloca questões que ele não consegue organizar esse pensamento sobre avaliação, sobre futuro, sobre perspectiva de vida, né? Então, essa grande questão pode ser levantada e discutida ao longo de 2, 3 encontros para avaliação, né? 3 sessões, 4 para avaliação, para poder ajudar com que o próprio Vitor Hugo tome consciência e se organize sobre quais os interesses dele e o que ele precisa buscar de organização de interesse, dentro desses interesses, para poder, ao longo da vida, ter um objetivo, que é uma das coisas que é esperada também na adolescência, né? Lembra? Dentro da avaliação da adolescência, da puberdade, o esperado é que a partir dessa puberdade, desse momento de organizações hormonais, alterações e tudo mais, sejam também, né, ao longo desse tempo, repensado então o que é a vida, o que é o objetivo de vida, quem eu sou, quem eu quero ser, né? Então pode-se discutir essa questão também na pergunta sobre o Vitor Hugo, sobre essa avaliação do Vitor Hugo. Quais seriam os temas interessantes, então só para fechar, né? Quais seriam os temas interessantes a serem levantados em conjunto com o Vitor Hugo dentro dessa avaliação, né? E como dentro dessa avaliação auxiliá-lo então a repensar como que ele vai se programar e se organizar para a vida. Fechar diagnóstico, gente, a gente vai discutir muito isso depois na volta às aulas.
psicólogos, principalmente numa primeira avaliação, assim, a gente não vai fechar diagnóstico nenhum. A gente tem hipótese diagnóstica, mas a gente nem chegou nesse tema ainda para vocês apresentarem. Então, nessa pergunta, não é para apresentar diagnóstico. Não é esperado que vocês apresentem diagnóstico de Vitor Hugo. É esperado que vocês discutam quais são os temas interessantes dentro dessa avaliação psicopedagógica do Vitor Hugo a partir das informações que tem aí, tá bom? E aí, a outra pergunta aberta, super facinho também, que é sobre o desenho de Lowenfeld, né? O quanto que esse desenho, ele tem um caminho de evolução na criança de 0 a 6 anos, e a partir dessa evolução gráfica motora, que a gente pode entender, além de questões afetivo-emocionais, mas as habilidades perceptivas, motoras, intelectuais, o quanto que ele está tentando, espera-se que no final, na fase 2 da representação gráfica, ele tenha uma representação, condições de uma representação gráfica, né, do pensamento dele, que vai partir de um desenho para aí uma leitura e escrita, né? Então, dentro disso, a resposta esperada precisava aparecer dentro da forma de vocês de escrever, tá? Esses temas, o quanto que o autor levanta, destaca, né, que pelo desenho podemos levantar a habilidade de compreensão da representação gráfica a partir de gestos e traços, né? Assim como utilização de significado das imagens como forma de comunicação, porque depois vai ser a transposição disso para leitura e escrita, né? A evolução da criança no desenho é concomitante com a possibilidade de escrita. Então, os nomes das fases, que é o que eu falo para vocês apresentarem a discussão, né? A garatuja desordenada, então, é sem domínio propriamente da relação gesto-traço. A figura é sempre aberta, ela não tem fechada, ela não tem uma forma ainda, né? Pouca alteração de cor e a pega do lápis do objeto do desenho, giz, canetinha, é variada, né? Não tem uma definição ainda do lado de qual mão é a pega. Sobre a garatuja ordenada, né? Então, ela começa a ter uma compreensão de gesto, então você começa a tentar reproduzir no gesto dela o que ela quer, então é um círculo, né? É um chão, é fazer um vai e vem de uma grama, né? É fazer um arco para fazer uma casa, então, né? Como se fosse uma coisa fechada, mas que tem uma representação de uma parede de frente da casa. Então, ela começa, não é perfeita, mas ela faz um vãozinho, né, que dá para entender que aquilo, ela falando, a gente, tá, reconhece. Ela tem uma variação maior de cor, né, dentro da garatuja ordenada, e a definição da pega do lápis, né, se é direita ou esquerdo, canhoto ou destro, né, esquerdo, canhoto, direito, destro. E também começa a apresentar as formas, né, geométricas, então começa a apresentar círculo, quadrado, triângulo, né, começa, não perfeitos, mas é o que eu tava falando, fazendo uma curvatura que parece um retângulo, que parece uma torre ou uma casa, né, então nesse sentido começa a aparecer formas dentro do desenho da criança. A garatuja nomeada, né? Então, ela começa a programar e a organizar o que ela quer se expressar, né? Então, ela começa até a comunicar ao longo do desenho o que ela está desenhando. Ela está numa grafia nas formas um pouco melhores, elaboradas, né? Então, tem aquela de vai fazer uma pessoa, faz um círculo grande, faz um círculo, um círculo menor, a cabeça, e um círculo maior, o corpo. Ela não consegue fazer, ou ela não faz ainda a definição de braços, ombros e tudo mais, mas ela começa a dar, dentro das formas geométricas, o que ela vai querer representar ali, uma pessoa, né? Ou até daquela do palito, né, de fazer só um risquinho assim, a perna, 2 risquinhos assim, 2 risquinhos do lado dos braços e uma cabeça em cima, e aí faz um pingo são os olhos, faz uma boca. Então ela não faz um desenho completamente elaborado, mas ela tá mostrando, ela tá
expressando alguma coisa ali, já é possível de se identificar uma melhor expressão, né? E até por isso que ele chama de garatuja nomeada, né? Já tem um querer comunicar-se ali, através do desenho. E aí, a fase 2, que é a representação gráfica propriamente, né? Ela já tem um pré-esquema estabelecido, então ela já consegue organizar para além daquele ou dos palitos ou das bolas para fazer o corpo, ela já faz a diferença do pescoço, do ombro, braço, cada um dos dedos e volta, transpersa o corpo, faz o pé, e aí separa a parte de roupa de baixo, né? Uma bermuda, uma blusa ou um vestido e põe detalhes. Então, aquela expressão, ela é muito mais significante, ela tem muito mais informações do que ela quer se comunicar, né? E aí é que ele coloca o quanto que essa representação bem elaborada é que vai ajudar a se organizar para passar de, então, cada detalhe de uma representação, ele é estabelecido por um símbolo, né? E aí, depois disso, então, é mais possível e coerente que ele entenda que a forma gráfica de A, ela tem uma definição, ela tem um significado, ela tem uma expressão, tá? Então, de alguma forma que vocês colocassem essa discussão sobre a evolução gráfica, né? E a partir disso, o que ele representa o Lowenfeld como importante para a avaliação da criança psicopedagógica de 0 a 6 anos, tá? E aí a última pergunta, facílima, né, também, dentro da avaliação neuropsicológica, no processo de diagnóstico psicopedagógico, deve ser pautada nas bases que constituem as organizações funcionais dos complexos sistemas do cérebro. Percepção e memória, fala e pensamento, e movimento e ação. Leia com atenção as afirmações a seguir e assinale a alternativa incorreta. Esse de assinalar a alternativa incorreta é muito fácil, né, gente? Porque a gente sabe, então, quais são as corretas. Vamos lá. A neurociência cognitiva de Luria busca discutir como os processos cognitivos são elaborados funcionalmente pelo cérebro humano. O autor divide a organização do cérebro em 3 blocos funcionais, né? Foi isso que a gente estudou, os 3 blocos que ele divide. A fim de exercer sua principal função, o segundo bloco é pautado em planificações pré-frontais, que enviam programas de ação motoras, ou seja, é pautado em funções expressivas e não receptivas. Opa! É o contrário, né? Lembra? O segundo bloco, ele é justamente a receptividade das informações para ir fazer o contato com o terceiro bloco, que é a expressão. Então, já tá facinho, né? Vamos só ver por que as outras estão certas. Distúrbios no sistema do primeiro bloco levam a criança a apresentar constante estado de fadiga, sonolência, baixo tono, estado acinético, distúrbio de consciência, perturbação da atenção generalizada. Lembra, o primeiro bloco é justamente a atenção, a percepção e a memória, né? Então, é a atenção para buscar informações, né? Que aí vem para o segundo bloco, as receptivas, né? E aí o terceiro é as expressivas a partir dessa atenção e percepção, tá? D. A ação principal do segundo bloco é a conjunção de informações ao cérebro pelo segmento corporal e este que estabelece continuidade das ações. Então, ao contrário da B, né? O segundo bloco, ele faz essa conjunção, ele recebe as informações pelo segmento corporal e vai, a partir disso, mandar informações para o terceiro bloco, que são as ações. Ou seja, é onde o cérebro recebe as informações e estabelece a continuidade das ações a partir das sinapses dessas informações. É recebendo e dentro das sinapses, mandando essas informações, que ele possibilita a terceira etapa. Também é certo. O primeiro bloco é responsável por garantir vigília e plena regulação e manutenção de atenção. O segundo bloco é a área que codifica e armazena as informações detectadas por estímulos externos e internos. E o terceiro bloco é a base da formação de interações e de programas de comportamento diante das informações detectadas.
Então, a definição que ajudava até a ver que o B estava errado, né? Então, só para constar, o B tá errado, tá, pessoal? Era essa que era para assinalar. Quarto ano, é isso, é avaliação. Eu vou pegar, vou corrigir semana que vem. Não vai dar para ser entre sábado e domingo, né? Mas eu tenho até o dia 8 para postar a segunda nota para vocês. Essa avaliação ela vai ser em conjunto com as duas atividades remotas que estão lá no Google Sala de Aula, tá? E aí eu posto a nota para vocês até o dia 8, para vocês terem a segunda nota dessa disciplina, tá bom? Ótimas férias para todo mundo, bom descanso e até a volta. Tomara que sejam aulas presenciais. Se não, vai ser por pouco tempo, logo a gente volta a se ver também, tá? Saudade de todos vocês. Beijão. Tchau, tchau.